notícia que saiu é que o Matheus Montenegro é o cara que está organizando toda essa questão da SAF. Então, o homem da SAF. Como é que estão nesse processo aí? Pô, vocês falaram que era pra eu falar de arquibancada. Deu 10 minutos de arquibancada e já entrou em SAF. Eu falei pra deixar pro final. Ainda tem consórcio, Maracanã que sai hoje. Tem Vasco, tem Flamengo aí. Não. Bom, vamos lá. Quando a gente... Enfim, quando essa gestão assumiu o clube lá em 2019, tinha 4 meses de salário atrasado, 8 meses de imagem, uma situação muito, muito difícil ali de controlar o dia a dia, penhora dia sim, dia não. E, num primeiro momento, assim, o que a gente precisava é criar mecanismos para deixar o clube funcionar. Assim, isso não significa zerar a dívida, nada tipo, é basicamente ter a mínima condição de funcionamento. E a gente foi, enfim, fazendo acordo com diversos credores. Depois passamos a trabalhar uma saída legislativa, que veio o RCE, e permitiu que a gente, enfim, é um regime centralizado de execução, que faz com que você não tenha penhora de qualquer credor. Se você hoje tem uma dívida, ou entende que você tem uma dívida contra o Fluminense, às vezes uma ação de conhecimento, se você ganhar essa ação, em vez de executar o clube, penhorar o dinheiro lá, você tem que entrar numa fila, que foi esse RCE. Até o RCE, era muito difícil fazer qualquer planejamento no dia a dia, porque hoje em dia, pelo sistema Bacenjude lá, que é quem faz as penhoras, você tem uma penhora, você fica com a conta 24 horas bloqueada. Você imagina o que é fazer qualquer planejamento, sabendo que se tiver uma penhora, você fica um dia sem mexer na conta. E aí, depois a gente, enfim, caminhou, deu uma ajustada ali no dia a dia, pagamos muita coisa mesmo. Se você for ver, assim, comparar a receita do Fluminense, quando a gente entrou e hoje, o número de sócio-torcedor, acho que qualquer, enfim, a questão dos patrocinadores, tudo que você olhar de 2019 para cá, melhorou, tudo. É óbvio que tem críticas à gestão, que são justas, vocês podem fazer aqui, não tem problema nenhum, respondo na medida do possível, mas eu acho que é inegável para qualquer pessoa olhar posicionamento no Campeonato Brasileiro, títulos conquistados, participação em Libertadores, além do título. Acho que é inegável, não tem como alguém dizer que o Fluminense hoje é pior do que o Fluminense em 2019. Também se fosse, estava na Série B. Né? Porque tava naquele limite. Estava disputando todo ano. E aí, a gente começou, enfim, a fazer alguns estudos e entender que pra gente ser competitivo, ser mais competitivo, porque assim, a gente ganha a Libertadores com uma folha que não era de um campeão da Libertadores. Então, assim, foi muito difícil ganhar aquele campeonato, porque se vocês olharem, a aposta da gestão foi investir em jogadores, algumas apostas, né, em jogadores mais velhos que vieram sem gastar nada ali na aquisição e que performaram porque deu certo, porque deu liga, etc. Só que Fluminense para frente, para o futuro, a gente quer um clube que seja competitivo todos os anos em relação à aquisição de jogador, ao investimento no futebol como um todo, ao investimento em infraestrutura, em Xerém especificamente, que é onde a gente tem ali a nossa principal joia. E analisando todas as opções que se tem no mercado, nós entendemos em 2022 que a SAF era um modelo que a gente deveria olhar. Então, assim, não existe SAF boa e SAF ruim, existe um modelo que vai ser feito, existem as pessoas que estão ali, né? É errado você dizer, não, nós vamos melhorar porque vamos ser SAF, vamos ser profissionais. Isso não existe. Tem clube que é uma associação sem fins lucrativos que faz uma gestão muito boa, tem clube de SAF que não faz uma gestão boa. Então, esse debate se SAF é boa ou ruim, não tem resposta, depende do que vai ser feito. Então, nós procuramos o BTG, isso, enfim, todo mundo sabe, o presidente já falou algumas vezes, saiu já em diversas matérias, procuramos o BTG para que ele buscasse no mercado investidores que tivessem interesse em comprar algum percentual de uma SAF do Fluminense. E naquele momento, nós entendemos que deveria ser uma parcela minoritária. Mas antes de tudo isso, o banco teve que se debruçar tudo sobre os números, então teve do diligência jurídica, do financeiro, teve toda uma análise de viabilidade, porque quando o banco vai apresentar um projeto para alguém, é como se fosse assim, para o torcedor que não está acostumado com operações assim, de M&A, assim, se você quer vender seu apartamento, você contrata um corretor. Mas o corretor, para mostrar para alguém, ele tem que conhecer o teu apartamento
ele tem que dizer o que tem de bom ali. Sim. Ele tem que mostrar. Senão, se ele falar, pô, isso aqui, quem é que vai comprar? Se ele falar, não, eu tô aqui esse apartamento, mas o apartamento é uma merda, não serve. Um vazamento. Sim. Então, ele tem que conhecer. Até pra contra-argumentar. Pra poder falar. Então, o BTG fez um trabalho longo, e aí me chama a atenção nessa pergunta quando falam em atropelar o rito. Como é que a gente vai atropelar o rito que estamos fazendo com pressa se começou em junho de 2022? Então, esse trabalho foi sendo feito, nós tivemos um retorno do banco de que eles entendiam que não seria viável a gente ter uma proposta para compra de um percentual minoritário do clube. Fizemos diversas reuniões, entendemos que nós poderíamos, naquele momento, dar também um mandato ao banco para buscar um comprador que fizesse uma proposta pelo controle do clube. Hoje, essa proposta não existe, não tem proposta. Nós recebemos uma informação de que provavelmente essa proposta seria apresentada até meados de abril, ainda não chegou essa proposta, não sabemos se vai chegar. E tem uma reunião marcada no Conselho Deliberativo na segunda-feira. Se a proposta tiver chegado, nós vamos apresentar. Se não tiver chegado, nós vamos explicar tudo o que passou até aqui, mas com mais detalhes, com números, para ficar todo mundo aqui na mesma página. Sobre o rito, assim, eu acho que quando a gente está em ano eleitoral, muita gente se aproveita para falar um monte de coisa. Assim. Eu não acho que eu sou maior que o Fluminense, o presidente não acha que a gente é maior que o Fluminense. Nós temos plena ciência de que essa é a decisão mais importante da história do clube, sob o aspecto estrutural, e não tem nenhuma chance disso ser feito correndo, assim, de atropelar rito. Quem aprova a SAF não é o presidente nem o vice-presidente. Quem aprova é a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral é de todos os sócios do clube. Se os sócios não quiserem, não vai ter. A nossa função como representante do Conselho Diretor do clube, como diretoria, é mostrar o que a gente acha que é um bom modelo e o que nós recebemos de proposta. E todo mundo vai ter condição de opinar sobre isso. Quem diz que é correndo, que tá fazendo correndo, quer atropelar, é simplesmente porque quer tumultuar. E a gente sabe que muita gente quer tumultuar. É só o torcedor prestar atenção, que assim, eu compreendo plenamente o torcedor que está ansioso porque não sabe o que vem e quer mais detalhes. É super normal. O que não é normal é tentar criar tumulto para dizer que vai ser atropelado, para jogar o caos, e gente que trabalha contra o clube o tempo inteiro. E isso é muito ruim. Mas eu posso falar para o torcedor aqui, o torcedor pode ficar absolutamente tranquilo que todo mundo vai ter todas as informações e que vai poder votar na SAF com plena ciência sobre o assunto. Em relação aos pontos adicionais, do que se espera, etc., como tem essa reunião no Conselho do Deliberativo na segunda-feira, eu prefiro falar lá em respeito aos conselheiros, e aí depois, sem prejuízo de tendo alguma coisa, voltar aqui para tirar as dúvidas de vocês, falarmos da proposta, falarmos de futuro, mas o objetivo, em resumo, é guardar as raízes do clube, né, a associação, o clube social, os esportes olímpicos, pensar no futuro em relação ao futebol, com investimento que faça a gente competir lá em cima e, obviamente, com responsabilidade para o pagamento das dívidas que hoje são exatamente o que nos atrapalham no dia a dia ali. Se hoje a gente não tivesse dívida, com a receita que a gente alcançou, a gente teria um time muito bom. Como tem essa dívida que não acaba nunca, uma dívida muito grande, de diversas gestões que construíram essa dívida, acaba que a gente precisa fazer uma operação para poder equacionar isso, investir e ganhar cada vez mais títulos. E aí...